Oi, gente! Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a outra parte da Primeira República, que é a República Oligárquica. Eu coloquei até alguns testes hoje lá na página falando sobre ela. E, primeiramente, falando sobre o termo, por que oligárquica, né? Oligarquia quer dizer, é uma palavra grega que quer dizer o governo de poucas pessoas. No caso, quem eram essas poucas pessoas que mandavam durante esse período? A gente viu no vídeo anterior que o primeiro período foi chamado de República da Espada, porque os dois primeiros presidentes foram militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Depois disso, à exceção de Hermes da Fonseca, todos os outros presidentes eles foram civis. Então, e todos eles provinham dos grandes cafeicultores. Então, oligárquica, porque quem mandava e desmandava nessa república eram os grandes latifundiários, os grandes cafeicultores, em que cada estado você tinha uma família de fazendeiros que era poderosa e que mandava, ou um conjunto de famílias que controlavam aquele estado. Os principais estados, os estados mais poderosos eram São Paulo e Minas Gerais. Então, a República Oligárquica era para a gente entender como funcionava essa estrutura, era um grande acordão que vinha desde o nível federal, com a presidência da República, ao nível municipal, com o poder dos coronéis, porque quem fazia com que essa engrenagem toda funcionasse eram os coronéis, porque eles controlavam a parte mais importante, que era o voto. Então, como é que funcionava isso? A Constituição de 1891 estipulou o federalismo. O que significa isso? Que os estados teriam autonomia. Então, em cada estado havia uma oligarquia que era dominante naquele estado. E no âmbito nacional, quem dominava a política eram os estados de São Paulo e Minas Gerais, a chamada política do café com leite. Tá? O que era a política do café com leite? Os dois estados, através dos seus dois partidos, né, o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e o PRM, que era o Partido Republicano Mineiro, eles combinavam as eleições presidenciais. Então, de 4 em 4 anos, o candidato eleito, ou ele era paulista ou ele era mineiro. Se o presidente fosse paulista, o outro a ser eleito seria o quê? Mineiro. Havia uma alternância de poder entre esses dois estados no nível federal. E por que os outros estados, né, da federação, eles não reclamavam? Porque, mais uma vez, era um grande toma lá da cá, era um grande acordão. Para eles não reclamarem, havia a chamada política dos governadores, que foi estipulada por Campos Salles, tá? Que foi o presidente do Brasil na época. E o que consistia essa política dos governadores? Era um acordo nacional entre os governos estaduais e o governo federal. O governo federal apoiava essas oligarquias dominantes de cada estado, né? Tanto é que todos os cargos, os eleitos eram daquelas famílias dominantes. Em troca, essas famílias, né, esses estados, eles garantiam a predominância do poder federal. Eles apoiavam a presidência da República. Então, era um acordo entre, ninguém saía perdendo, entre o governo estadual e o governo federal. O governo federal apoiava as oligarquias dominantes de cada estado e os estados, na figura dos governadores, na figura dos deputados e senadores, apoiavam tudo que o presidente da República estipulava, ou seja, apoiavam o café com leite. E no meio disso tudo ali, para que isso acontecesse, porque, né, alguém pode perguntar, mas professora, não tinha eleição, não tinha votação, as pessoas não votavam? Aí é que tá. Quem é que votava e de que modo era feita essa eleição? O voto era como hoje, que a gente vai numa cabine secreta, fica... Não era. Né? O voto na Constituição de 1891, o voto não era secreto, era um voto aberto. Todo mundo sabia em quem todo mundo votava e no meio daquilo ali estava a figura do coronel. Quem era o coronel? Que era o chamado coronelismo. Quem era o coronel? O coronel não era alguém da patente militar. O coronel era um grande fazendeiro
que dominava ali o município. O coronel, ele dominava, ele mandava mais do que o prefeito, do que o padre, do que o juiz, mandava mais do que todo mundo. Era ele que mandava nos municípios em que ele tinha lá a sua predominância. E ele mandava por quê? Porque ele tinha, além dele ter os jagunços armados, de ser rico, né, de ser um grande proprietário de terra, ele detinha os votos. Por quê? Como o voto não era secreto, ele obrigava, ou através da força física, porque ele tinha lá os homens armados, né, os seus jagunços, mas na maioria das vezes nem era necessário, era uma grande troca de favores, né? O coronel, ele ia lá, apadrinhava o filho do empregado da fazenda, ou então mandava pintar as casas dos colonos. Em troca, esses colonos votavam no candidato que o coronel estipulava que eles deveriam votar. Por isso eu coloquei lá no desafio, eu queria até pegar não tá aqui, mas eu coloquei no desafio, que foi uma questão que eu peguei de um livro, o coronel falando para o candidato que ele não precisava fazer comício, né, no município dele, não precisava fazer comício. Por que ele não precisava fazer comício, como a gente tem hoje, né? Hoje os candidatos fazem até showmício, né? Nem comício, é showmício. Mas por que não precisava fazer comício? Porque quem mandava era o coronel. O coronel é que ia estipular em quem aquelas pessoas iam votar. Então, se o coronel achasse por bem que os seus eleitores deveriam votar naquele candidato, o candidato ele não tinha que convencer os eleitores, ele tinha que convencer ao coronel, né? Então, isso perdurou durante toda a República Velha, né, ou Primeira República. Isso era possível porque o voto não era secreto, todo mundo sabia em quem todo mundo votava. Imagina se o coitado, o colono ia ter coragem de ir numa eleição, né? Geralmente, né, as urnas estavam lá dentro da fazenda que o coronel tinha, que dominava lá o município. Imagina se o cara ia ter coragem de votar em um candidato que não fosse o candidato do coronel. Que represárias ele poderia sofrer também. Então, era chamado voto de cabresto. O coronel, ele mantinha os seus eleitores ali no cabresto, porque ele é que guiava aonde os eleitores iam, em quem eles deveriam ou não votar. E as eleições eram marcadas pelas fraudes. Eram eleitores fantasmas, né? Eram eleitores... contagem de votos que eram erradas. Havia também a comissão verificadora dos votos. Para o cara ser confirmado no cargo, a comissão verificadora de votos tinha que confirmar que ele realmente ganhou a eleição. Então, era uma série de coisas que possibilitava que essas eleições fossem fraudulentas. E em relação à outra pergunta que eu coloquei lá, quem é que podia votar, alguma coisa assim, acho que eu coloquei quem é que podia votar na República Velha. As mulheres não podiam votar, eram os homens maiores de 21 anos e que fossem alfabetizados. Os analfabetos não votavam também. Tinha isso também. Então, boa parte ali da população não votava. Alguém respondeu que eram somente os ricos. Não, os pobres também votavam, desde que fossem homens maiores de 21 anos e fossem alfabetizados, não fossem padres e nem soldados. Aí poderiam votar também. Em relação à economia, o produto principal ainda era o café. O Brasil era um produto ainda agrário, em sua, né, essência. E como eram os cafeicultores que controlavam a política, obviamente eles também vão fazer uma série de medidas para ajudar a elevar o preço do café ou manter o preço do café estável. Porque o que estava acontecendo? Como havia muita produção de café e o mercado internacional não absorvia, o preço do café ele tendeu a diminuir. Então, para evitar que esse preço diminuísse, o que os cafeicultores fizeram? Eles, já que eles que controlavam o governo, né, o governo resolveu comprar o excedente do café, foi chamado Convênio de Taubaté, porque foi nessa cidade de Taubaté que teve esse acordo, e comprava o excedente do café, estocava para manter o preço lá no alto, né? E com que dinheiro que eles compravam esse café? Compravam com dinheiro de empréstimos que eles faziam dos ingleses. Os ingleses emprestavam dinheiro, lembrando que a gente estava vivendo aí o imperialismo, né, em que as nações europeias, elas ou dominavam a África e a Ásia, ou investiam em negócios aqui na América. No Brasil não fugiu disso. Então os ingleses emprestavam dinheiro para o governo brasileiro,
ou também, ou não, e também eles aumentavam os impostos. Então, a população mais pobre sofreu muito com a República Velha, porque era uma república dos cafeicultores, né? Não só dos cafeicultores, porque havia fazendeiros de outros produtos também, mas era uma república que quem dominava eram os grandes latifundiários. Então, era uma república deles e para eles. E o povo ali no meio daquilo. Então, houve também algumas revoltas, a gente até falou de algumas, né, que ocorreram no Rio de Janeiro, mas ocorreram outras no âmbito rural, como a Revolta de Canudos. Eu posso até depois fazer um vídeo falando sobre ela. E o Contestado também ocorreu mais ou menos na mesma época. E por quê? Porque greves operárias também passaram a ocorrer. Operárias da onde se tudo era o café? Não, nem tudo era o café. Havia também as indústrias começaram a nascer naquele período. Eram indústrias cujo dinheiro do café, alguns cafeicultores investiram em indústrias de pequeno porte, não eram indústrias de aço, né? Nem tinha como, eram indústrias de bens de consumo, né? Indústrias de roupa, de vela, né? Essas coisas mais simples. E logicamente foi formando, né, um operariado que também vai lutar pelos seus direitos, mas esse é assunto de outra história, né? O que eu queria deixar aqui ressaltado é que a República Velha era um grande toma lá da cá, uma grande troca de favores, como a gente não vê hoje em dia mais, né? Porque hoje o país ele tá muito diferente, né, gente? Só que não, né? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Não deixa de dar o like lá no YouTube.